Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs na fé. Com muita alegria estamos começando o nosso encontro semanal, nosso Caminhando Juntos. Eu sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E realmente tenho muita alegria, muita satisfação de ter esse momento de poder compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. E especialmente dentro da temática do nosso programa, Caminhando Juntos, mostrar o quanto é bom pertencer ao povo de Deus, o quanto é bom ter irmãos e irmãs caminhando conosco na mesma direção, para o mesmo alvo, com os mesmos objetivos, com a mesma missão aqui neste mundo, e isso é maravilhoso. E o texto que eu escolhi para esta reflexão dessa semana é o Salmo do terceiro domingo no período de Pentecostes, terceiro domingo após Pentecostes, que é o Salmo número 100. Na última frase do versículo 3 diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então coloco essa frase como o tema para o nosso programa de hoje. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Querido irmão, querida irmã, essa frase ela já mostra assim, que nós não fomos colocados para dentro do corpo de Cristo, para dentro da igreja, para estarmos sozinhos. Porque quando diz que somos o seu povo, o povo é o ajuntamento de pessoas. Por exemplo, o povo hebreu no Antigo Testamento era o conjunto de todos os hebreus, de todos os descendentes de Abraão. Quando fala de rebanho, rebanho também dá a ideia de, não de um indivíduo, de uma unidade, mas de vários indivíduos, de várias pessoas, de vários seres juntos. E esse Salmo 100, que faz essa afirmação, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, é um salmo muito interessante, é um salmo pequeno, mas assim, o autor, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu colocar em poucas frases muitas verdades e também um desafio para nós. Nós vivemos uma época em que o relativismo é muito grande. Talvez a humanidade nunca viveu um relativismo tão severo, né? tão agressivo como nós vivemos em nossos dias. Hoje, parece-me que as pessoas estão demonstrando que não há verdade absoluta. Cada um cria a sua verdade. Cada um tem seu ponto de vista, cada um vê as coisas da sua ótica, cada um faz a sua interpretação, cada um entende as coisas do seu jeito. E aí, quando se trata de ouvir a palavra de Deus, inclusive dentro da igreja, cada um quer que a palavra de Deus seja transmitida para ele como ele quer. Ele quer ouvir aquilo que ele gosta. Ele quer que a mensagem venha ao encontro dos seus desejos, dos seus anseios, da sua expectativa. Então vocês percebem que há uma grande ênfase no indivíduo que se coloca sobre um trono e ele determina o que é certo e o que é errado, ele determina suas próprias verdades e ele determina como ele vai ser servido, o que ele quer ouvir, o que ele quer receber e como essas coisas devem chegar até ele. E no Salmo 100, o salmista ele praticamente dá uma rasteira nesse individualismo e nesse relativismo extremo que nós vivemos. Por exemplo, no versículo 13 ele diz assim: saibam que o Senhor é Deus. E ponto. É uma verdade absoluta. Eu não sou Deus. Você não é Deus, e as centenas, os milhares de deuses criados pela mente humana não são Deus. São deuses com letra minúscula. Mas aqui, categoricamente, afirma: saibam que o Senhor é Deus, com D maiúsculo. E que Senhor é este? Criador dos céus e da terra. O Deus que se revela nas Escrituras,
em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui dentro do contexto do Antigo Testamento é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este Senhor é Deus. Em Deuteronômio está escrito assim, para o povo de Israel, o Senhor é o único Senhor. O Senhor é o único Senhor, se referindo ao Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o único Deus. E aqui o salmista diz, saibam que o Senhor é Deus. Então, diante desse relativismo, nós podemos dizer que existe sim verdades absolutas. E aqui o salmista sublinha uma. Saibam que o Senhor é Deus. Aí ele continua dizendo, foi Ele quem nos fez e dele somos. Sabemos que existe a teoria do evolucionismo, e as pessoas querem desenvolver teorias a respeito da origem da vida, de onde elas vêm, por que elas estão aqui no mundo, para onde elas vão. Enfim, nesse relativismo extremo, cada um cria suas verdades, cada um cria suas teorias, cada um entende o que ele quer. Mas aqui o salmista não deixa margem para isso. Ele diz, foi Ele, o Senhor que é Deus, foi Ele que nos fez. Aponta lá para a criação do mundo, aponta para o Gênesis 1, aponta para o primeiro artigo que trata da criação. Foi Ele que nos fez. Se nós existimos, é porque Ele nos fez. E se todas as outras coisas existem, é porque este Senhor que é Deus fez todas as coisas. E ponto. Esta é outra verdade absoluta. Deus é o Criador de todas as coisas. E ainda nessa mesma afirmação ele diz, e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Portanto, nós pertencemos a Deus pela criação. Pelo que nós cremos lá no primeiro artigo. Deus criou todas as coisas, Deus preserva todas as coisas. Deus nos criou, Deus nos preserva. Somos dele. Somos dele, somos propriedade de Deus. Ou seja, eu não sou o dono da minha própria vida, eu não sou o dono do meu próprio destino, ou como dizem na linguagem popular, eu não sou o dono do meu próprio nariz. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele nos fez e dele somos. Isso são verdades claras, cristalinas, que o salmista coloca aqui nesse salmo. E agora, uma frase ainda mais linda, que eu destaco no programa de hoje. Somos o seu povo. A gente sabe pela verdade bíblica, pela revelação bíblica, que desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano se afastou de Deus. O ser humano é criatura de Deus, mas por natureza não é povo de Deus. Mas Deus veio ao nosso encontro. Deus veio nos resgatar na pessoa do seu Filho. E agora, todos nós que estamos em comunhão com Jesus, todos nós que cremos em Jesus, porque fomos levados pelo próprio Deus a crer em Jesus, nós somos o seu povo. Assim como no Antigo Testamento ele tinha um povo eleito, um povo escolhido, que era o povo de Israel, o povo hebreu. Nós agora somos o novo Israel. Nós somos o povo de Deus. Povo escolhido para ser dele. E olha que afirmação linda. E somos rebanho. Tem aquela ideia do Antigo Testamento do cuidado com as ovelhas, que o pastor cuida, que o pastor leva para o aprisco, leva para as pastagens, leva para as águas, protege as ovelhas dos ataques dos predadores. E tem essa ideia quando diz aqui, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ou seja, esse povo que é um povo escolhido, um povo eleito para ser o povo de Deus, é cuidado, é amparado por Deus. Deus nos leva aos pastos, Deus nos leva às águas, Deus nos leva ao aprisco, Deus nos guarda e Deus nos protege. E isso Deus faz através do batismo. Pelo batismo Ele nos coloca no seu povo. Isso Ele faz através da sua palavra, porque Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos mostra o caminho, Ele nos alerta quanto aos perigos, quanto às armadilhas, quanto às ciladas. E isso Ele faz também através da Santa Ceia, quando Ele nos alimenta de uma forma muito especial, nos dando no pão o corpo de Jesus e no vinho o sangue de Jesus. E esse pastoreio acontece de uma forma muito especial na igreja, na comunhão com as pessoas. Veja, a ovelha, ela estava protegida enquanto ela estava no rebanho, sob o olhar atento do pastor.
À medida em que a ovelha se afastava do rebanho, ela se colocava em perigo, em risco. Ela estava se expondo aos riscos dos predadores, do abandono, da falta de alimento, enfim, da falta de água e de todos os riscos imagináveis. Então, esse pastoreio ele acontece no rebanho, quando você está na igreja, junto com os demais irmãos e irmãs, junto com as demais ovelhas, ouvindo a voz do bom pastor Jesus e recebendo o cuidado que Jesus oferece na sua palavra e nos sacramentos. Então você percebe, querido irmão, como é bom pertencer ao rebanho de Cristo, como é bom pertencer à igreja de Jesus, e como é bom poder dizer, eu estou sob o pastoreio desse Deus que criou todas as coisas, que criou a mim, que nos fez, conforme diz a frase anterior, e deles somos. Agora, olhando o versículo 5, nós temos verdades maravilhosas também. Diz assim, porque o Senhor é bom. Deus nos criou, Deus nos cuida, Deus enviou Jesus e através de Jesus nos colocou no seu povo. Deus nos apacenta, nos pastoreia, porque Ele é bom. Ele não precisaria fazer isso. Deus não precisa disso. Mas Ele faz isso porque Ele é bom. Aliás, Deus vem mostrando a sua bondade desde o princípio, desde o primeiro capítulo de Gênesis, quando Ele criava todas as coisas e Ele mesmo olhava para o que Ele tinha criado e dizia, e eis que tudo era bom. E em alguns momentos dizia, eis que tudo era muito bom, tudo era perfeito. E Deus mostra a sua bondade quando promete o Salvador, quando envia o Salvador. Deus mostra a sua bondade quando nos permite ir à pia batismal, receber o batismo, quando coloca pessoas para nos levar para a igreja, quando nós sequer caminhávamos. Deus mostra a sua bondade quando permite que tenhamos uma congregação cristã com os meios da graça. Enfim, de múltiplas formas, Deus mostra a sua bondade. A Bíblia diz, inclusive, que Ele é assaz benigno, é uma bondade tão grande que não temos palavras para descrever. Deus é amoroso, Deus é gracioso, né? Deus é, de fato, bom. Ele é amor, conforme diz o apóstolo João. A sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra misericórdia, ela é extremamente profunda. Ela é a junção de duas palavras latinas, misere, miséria, e cardes, coração. Misericórdia significa que o coração de Deus se compadece da miséria do pecador, com os problemas, com as dificuldades do pecador. Então, Deus não fica alheio à nossa situação. Deus não fica inerte diante da nossa situação. Ele é um Deus que age em nosso favor. E o interessante é que diz aqui que a sua misericórdia dura para sempre. Não é assim que um dia Deus tem misericórdia de nós, outro dia não. Um dia Ele se compadece de nós, outro dia não. O humor de Deus não se altera assim em relação a nós, para que um dia Ele seja diferente do outro dia em relação a nós. Não, Ele sempre tem misericórdia. Ele sempre tem interesse em estar conosco e nos ajudar nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. E aí diz também, na última frase, de geração em geração a sua fidelidade. Ele foi fiel a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele foi fiel ao meu avô, ao meu pai, a mim. Será fiel ao meu filho, à minha filha, aos meus netos, bisnetos, enfim, a todas as gerações. O mesmo vale para você. Ele foi fiel aos seus antepassados, Ele é fiel a você, e Ele será fiel aos seus descendentes. E será fiel até a volta de Jesus. Ele estará disposto a cuidar do seu povo e conduzi-lo pelo caminho da fé para a vida eterna, fielmente. E aí esse salmo também fala de algumas respostas que nós naturalmente vamos dar a essa ação de Deus em nosso favor. O versículo 1 diz, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Nós não vamos servir agora para conquistar algo, porque isso tudo Deus nos dá, de forma graciosa e amorosa, porque Ele é bom, mas nós temos o privilégio de servi-lo com alegria. E no versículo 4 diz, entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor.
As portas estão abertas. O acesso para Deus está garantido. E o convite agora é que a gente entre. Que a gente entre na presença de Deus, junto com o seu povo, que a gente fique com o seu rebanho, que a gente se apresente no templo, na igreja, diante do altar. Quando fala em átrios aqui, é você chegar bem perto de Deus, você chegar diante do altar do Senhor com gratidão, com hinos de louvor, reconhecendo humildemente os nossos pecados, reconhecendo humildemente a nossa indignidade de fazer parte do rebanho de Deus e agradecendo porque Ele nos recebe assim como somos, como estamos, louvando a esse Deus, servindo a esse Deus e permitindo que Ele nos ensine, nos alimente, nos fortaleça, nos edifique para continuarmos até o fim da nossa vida neste caminho no qual Ele nos colocou. E a palavra de Jesus é muito clara no Apocalipse: ser fiel até a morte, ou seja, fique nesse rebanho até o fim da sua vida e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Nos coloca nesse rebanho, nos cuida, nos conduz, porque no fim dessa jornada nesse mundo, Ele quer nos dar a coroa da vida eterna. Uma vida plena, perfeita, eterna, com Ele e com todos os salvos nos céus. Por isso, queridos irmãos, louvemos a Deus por esse privilégio e nos firmemos, nós cristãos, nessas verdades absolutas. Elas são inquestionáveis. E permaneçamos firmes na fé neste Deus, em comunhão com Ele, em comunhão com o seu povo. Afinal de contas, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Forte abraço para você, para toda a sua família. Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.